Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje é domingo de Páscoa, o último dia da Semana Santa, e eu tô aqui gravando num cenário diferente, que eu tô aqui no Morro Branco, vim passar esses dias aqui com a família. Eu quero falar com vocês hoje sobre a minha terapia, o meu processo de melhora com relação à forma como eu tenho visto a evolução, né, de toda a minha questão psicológica, tá? A gente está se aproximando do aniversário da Maria Clara. A Maria Clara faz aniversário em maio. E como hoje é quase os últimos dias de março, né? Então fica faltando 2 meses pro aniversário dela. E assim, gente, vendo os vídeos, né, que eu gravei há 2 anos atrás, né? Quando eu tava muito ansiosa para a chegada do primeiro ano da Maria Clara, do aniversário. E ano passado também, né? Com o aniversário de 2 anos. E esse ano, gente, eu tô, tipo, numa relax total, sabe? Não fui atrás de nada ainda, não fiz nada e, tipo, tô super em paz. E eu acho que isso reflete muito na questão do meu processo terapêutico, na minha melhora com a terapia. Eu sempre me questionei a respeito de por que eu era tão ansiosa, por que eu sofria tanto por antecipação, sabe? E, assim, muitas meninas, muitas de vocês me perguntam: ah, Camila, por que você faz terapia? Você é depressivo? Você tem síndrome do pânico? O que você tem? E por muitos anos eu pensei que eu podia definir exatamente o que é que eu tinha, né? Horas da minha vida eu sofria sei lá, de ansiedade, de ataques de pânico muitas vezes, chegar a ficar com a mão suada. Horas eu tava super bem, com piques de alegria lá em cima. Eu já tenho falado sobre isso com vocês, né? Dessa questão do equilíbrio, que eu tenho buscado o equilíbrio nos meus sentimentos. Então, assim, gente, todo esse processo, ele tem refletido em mim essa Camila que eu tenho me tornado, né? E eu não tenho como não dar o valor que a terapia tem nesse sentido. Quando eu decidi fazer terapia, eu estava no meio de uma crise de transtorno pós-traumático. Eu nunca lembro, gente, se eu falei exatamente o que desencadeou tudo isso, mas assim, o transtorno pós-traumático que eu senti foi logo depois que a Maria Clara saiu da UTI, tá? Eu fiquei com muita síndrome do pânico, eu fiquei com muito medo de ficar sozinha, de estar num ambiente sozinha. E aí, sempre que a Maria Clara dava um espirro, eu achava que ela ia morrer. A verdade é essa. A verdade é que o transtorno pós-traumático nada mais é do que você ter um trauma muito grande na sua vida, que no caso da minha foi a Maria Clara ter ido pra UTI, e de repente qualquer coisinha que acontecia, eu voltava lá pra UTI, eu voltava achando que eu estava naquela situação de risco o tempo todo. Uma das primeiras perguntas que a minha psicóloga fez quando eu cheguei lá foi perguntar qual era o sentimento que mais permeava o meu coração. E eu lembro que eu não titubeei, eu falei medo, porque era isso que eu sentia muito medo. Que é uma das características de quem tem transtorno pós-traumático, né? A gente sente medo por alguma coisa que a gente viveu, algum trauma, seja lá do que tenha sido, um assalto, um acidente, no caso da Maria Clara, a vinda antecipada dela, a estado dela na UTI. E sempre que a Maria Clara espirrava, tossia, ou sei lá, tinha uma diarreia, eu sempre voltava pra UTI, eu sempre achava que eu ia passar por tudo aquilo de novo. E a terapia inicialmente foi isso, né? Foi atacar esse meu momento que eu sentia muito medo e tudo. Mas hoje, gente, depois de quase 2 anos de terapia, a terapia tem me mostrado uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse aprender, sabe? Tem me mostrado quem eu realmente sou, né? Então, assim, a gente vai pra terapia quando a gente não tem mais opção, quando a gente já tá desesperado, achando que a gente vai ter que tratar só aquilo ali. Mas a verdade é que hoje, apesar de já me considerar curada, né, desse transtorno pós-traumático, inclusive pelos vídeos que eu já gravei, vocês já devem saber mais ou menos disso, que eu já falo em ter outros filhos, coisa que eu não imaginava que eu iria falar, né? E assim, é muito impactante na minha vida perceber o quanto eu evoluí como pessoa, sabe? Então, assim, gente, quando vocês me perguntam: ah, Camila, o que é que você tem? Gente, eu não tenho absolutamente nada. Eu sou um ser humano como qualquer um outro, que passou, como qualquer pessoa passa, por momentos de desafios, né? Momentos de angústia, momentos de medo. Aí eu sempre queria saber qual era o medo que eu sentia. Se era de perder, se era de morrer, se era de, sei lá. E não tinha muito uma definição, sabe? Eu acho que o medo que eu sentia era um medo meio irracional.
Tipo assim, quando a gente tem medo de uma coisa, a gente acaba evitando, né, passar pela mesma coisa. E era por isso que eu dizia que eu não pensava em ter outros filhos e tal, porque eu não queria reviver aquele momento, né. Se a gente for abdicar de ter experiências de vida por não querer sentir de novo medo, a gente não vive, né? E eu tenho descoberto isso, de que vale a pena a gente ter experiências, de que vale a pena a gente superar os traumas, de que vale a pena a gente enfrentar os desafios, porque é isso que é viver. Então, gente, que vida é essa em que você vive com medo, você vive aprisionado, né? Pra mim, hoje, antes eu pensei, não, só vou ter a Maria Clara, vou cuidar dela, vou fazer de tudo pra ela não adoecer. E aí a Maria Clara tá todos esses dias aqui no Morro Branco e nenhuma vez eu deixei de deixar ela ir pra praia, todas as vezes ela foi. Porque eu percebi, gente, que até a questão do adoecimento faz parte, sabe? Coisa que eu morri de medo da Maria Clara pegar uma gripe, pegar uma, sei lá. Hoje eu percebo que se ela não tivesse essas experiências quando ela é criança, ela vai ter que ter em algum momento, porque o sistema imunológico dela vai ter que se fortalecer em algum momento. Então, meninas, se vocês têm dúvidas sobre se precisam ou não fazer terapia, o meu conselho, na verdade, é se avaliem primeiro. E se vocês têm um sentimento que tá aprisionando vocês de fazer qualquer tipo de coisa, sabe? Principalmente de ser feliz, de ser livre, sabe? De poder ir num shopping. Eu lembro de uma das crises que eu tive quando eu tava no auge do meu transtorno pós-traumático. Eu tava com a Maria Clara num shopping e de repente, eu acho que era a época de Dia das Mães, o shopping tava muito lotado. E eu comecei a sentir muito medo, sentir medo de estar com ela ali, porque eu via as pessoas, eu ficava imaginando quantas pessoas daquelas estavam doentes, quantas estavam gripadas, quantas estavam com virose, E eu comecei a suar a mão e eu saí correndo com a Maria Clara de dentro do shopping, gente, pra vocês terem noção. Então, assim, eu vejo muito, o que me fez mesmo gravar esse vídeo foi ver um vídeo da Renata Mendes, quando ela fala que tá vindo pro Brasil e que não vai levar o filho, né? Porque ele teve todo aquele problema também que vocês que assistem ela sabem. E eu vejo muito que ainda tem uns resquícios, sabe, de um transtorno pós-traumático, porque pra ela foi muito traumático aquele adoecimento do filho dela e tal. E assim, o quanto seria importante pra ela, sabe, fazer terapia, se perceber como um ser que ela é, que o filho dela é, que está no mundo, gente, é isso, sabe? Ninguém vem ao mundo imune de tudo, sabe? Imune das coisas que podem acontecer. Então, meus amores, pra vocês que têm interesse, né, que estão na dúvida, mas terapia, o meu plano não recebe, ou então só recebe uma vez por mês. Eu passei muito tempo, gente, pra colocar a terapia no meu orçamento familiar, sabe? É outra coisa que é interessante falar. Agora, quando a gente passou por essa crise, a gente está passando por essa crise, foi uma das coisas que fez eu gerar a gente parar e eu disse, amor, eu vou parar a terapia por um tempo. E ele falou, não vai. Você vai continuar a terapia. Porque, gente, terapia é saúde, sabe? Terapia é bem-estar, é prioridade. Então, assim, pra mãe, sabe, que cuidou dos filhos, que cuida dos filhos, que é a pessoa que sustenta o lar muitas vezes nessa questão emocional, é a mãe que fica com os filhos quando eles adoecem, é a mãe que, sabe, que tem que estar ali o tempo todo, sabe? Então, assim, terapia é muito mais importante do que você ir ao cinema, é muito mais importante do que você jantar num lugar chique, do que comprar um sapato, do que comprar uma maquiagem, porque se você tá bem de dentro pra fora, com certeza você estará muito bem de fora pra dentro, porque reflete na gente, sabe? E assim, até a questão do meu processo de emagrecimento, hoje eu tô conseguindo fazer minha dieta e eu não tô com aquele sofrimento que eu tinha antes. Ai, mas eu sou cristã, o pessoal sempre também fala isso, né? Eu sou cristã, não posso ter depressão. Gente, o profeta Elias, ele era depressivo, sabe? Tanto ele era depressivo que Deus, por várias vezes, resgatou Elias, assim. Elias era muito medroso, então quando ele via que ele estava sendo perseguido, ele se escondia, ficava dentro da caverna, sabe? Aí Deus ia lá e alimentava Elias e fazia Elias se levantar, porque Elias ficava lá, não quero, Senhor, igual como a gente faz, né? Não quero sair daqui, eu não quero enfrentar o mundo, eu não quero correr risco, e Deus ia lá e tudo. É tanto que Elias chegou uma época que ele teve que ser arrebatado, porque ele não estava mais aguentando sofrer, né? E muitas vezes a gente se sente como Elias, a gente se sente congelado, paralisado, sabe? A gente se sente aprisionado dentro da gente. A gente não consegue lidar com as circunstâncias, e a terapia,
ela vem para trabalhar a forma como a gente encara as circunstâncias, porque problema todo mundo vai ter, filho doente todo mundo vai ter, desemprego, crise, sempre vão existir. Mas a forma como a gente encara isso é que muda tudo. Então, se você estava na dúvida sobre fazer ou não terapia, investir ou não em terapia, eu digo para você, invista. Você vai ver a sua vida pessoal, profissional e principalmente familiar ser transformada. Tá bom, meninas? Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal. Se vocês têm alguma pergunta para me fazer, deixa aqui nos comentários que eu respondo, tá bom? Um beijo grande, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!